Novo reforço do Vasco vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos. Zagueiro Leandro Castan pode ficar de fora do jogo com o Grêmio. Situação da vinda do camisa 9 está complicada. E todos os detalhes do jogo sub-20 esta manhã em São Januário, também como o Vasco está buscando investimentos para o seu novo centro de treinamentos e mais informações aqui no Atenção Vascaínos, que está entrando no ar. Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Um dia para a reapresentação do grupo do Vasco depois de 6 dias após a vitória contra o Ceará. O Vasco volta às atividades amanhã à tarde no CT do Almirante. O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu praticamente hoje a certeza da intertemporada entre os dias 6 e 12 de julho em Foz do Iguaçu. Como nós informamos há cerca de uma semana, no campo do estádio Pedro Basso do Flamengo Esporte Clube, o Flamenguinho, o Vasco vai fazer a sua intertemporada. Provavelmente dia 7 ou dia 8, um jogo contra o Foz do Iguaçu, clube da cidade. No dia 29 de junho, nesse mês, o Vasco vai até a Cariacica, no Espírito Santo, para enfrentar o Rio Branco. E uma dúvida pinta nesse momento. Leandro Castan, zagueiro que está em franca recuperação, quase pronto para voltar, pode ficar de fora. Nós recebemos ontem uma informação, inclusive de um assinante nosso, que nos fez lembrar isso, por isso é bom você sempre mandar mensagem com sugestão, com informações que vocês tenham, para que a gente possa correr atrás, de que em função de cartões o jogador poderia ficar impedido de atuar. Eu entrei em contato hoje com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, e perguntei ao Mazzuco a situação do Castan. E me disse o Mazzuco, Castan é uma questão jurídica de uma suspensão que ele pegou na Copa do Brasil. Ainda está em trâmite, mas pode acontecer que ele tenha que cumprir no Campeonato Brasileiro. E aí Leandro Castan não jogaria contra o Grêmio. Talvez não faça tanta falta porque o Ricardo Graça vem jogando muito bem. Mas é o nosso capitão, é um jogador experiente para um jogo como esse, mas de repente cumpre a suspensão para não ter problema e aí volta no jogo contra o Fluminense, o jogo da semana seguinte, que vai ser em São Januário. Aliás, Castan, Breno e Ramon são jogadores que vão ser muito, mas muito trabalhados durante esse período aí de quase 20 dias até a volta do Campeonato Brasileiro. Richard, o jogador está fechado, o Corinthians vai pagar 40% dos seus vencimentos e em função disso o Vasco vai ter o jogador, que é um jogador jovem que foi contratado pelo Corinthians no início do ano, não jogou praticamente e até o final do ano ele vai vir para o Vasco da Gama dentro de um projeto do técnico Vanderlei Luxemburgo que agradou o staff do jogador. Richard não vinha tendo grandes oportunidades, entrava esporadicamente e no Vasco provavelmente vai vir para ser titular. É um volante alto, é um volante bom passe e que pode realmente ajudar a equipe do Vasco no transcurso do Campeonato Brasileiro. Em relação a Santiago Trellis, eu tive uma informação hoje que o negócio está atravancado, o negócio não está andando muito bem. E se você raciocinar um pouquinho com a cabeça do Internacional, você até vai dar razão ao Clube Gaúcho. O Vasco quer um jogador que o Inter trouxe do São Paulo no início do ano. O jogador não deu certo no Internacional, jogou um Campeonato Gaúcho ruim, não foi bem nas oportunidades que teve. E em função disso, o jogador está meio que em descrédito, mas é um jogador do Inter. É um jogador que o Inter paga salário e vem pagando durante 6 meses praticamente. E aí você pense, por que o Inter pagaria metade do salário de um jogador que ele vai ter que emprestar a um terceiro, no caso ao Vasco, que vai ser seu adversário, mesmo que ele não jogue o jogo da volta em Porto Alegre, já que Vasco e Inter já jogaram no Rio de Janeiro, e esse jogador pode ajudar, vai que o Trellis desanda a fazer gols, ajuda o Vasco a classificar, a tomar uma vaga, sei lá, numa pré-Libertadores, numa Sul-Americana do Internacional. Então o Inter quer que o Vasco pague o salário integral, não quer dividir salário. Então é uma situação que está complicada, eu falei com um dos agentes do jogador hoje, e ele me disse, é uma situação que a gente tem que esperar. Como informamos ontem, o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, disse que vai avaliar, porque o Inter pode perder jogadores do meio do ano agora com a janela e de repente o Trellis pode vir a ser aproveitado novamente pelo técnico Odair Helma. Já Marquinho, jogador que nós adiantamos, que já está contratado e foi oficialmente anunciado ontem no site do clube, Marquinho conversou conosco
É claro que para não quebrar protocolos, ele amanhã vai dar a sua entrevista, provavelmente amanhã ou na sexta-feira. Amanhã ele já se integra ao grupo no treinamento da parte da tarde, mas Marquinhos preferiu dar uma atenção a nós e nos mandou um áudio mandando um recado muito bacana para o torcedor do Vasco. Marquinhos fala da sua emoção de poder jogar no Vasco e aquilo que ele pode dar em troco de tanto carinho que a torcida do Vasco está mandando para ele. Fala aí, Marquinhos. Boa noite, meu amigo Flávio, boa noite a todos. Sempre bom falar com você, sucesso aí nessa nova caminhada aí no canal. Só para não atropelar toda a programação que a gente tem de apresentação do clube e tudo, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para a torcida vascaína, que há muito tempo eu não me sentia tão motivado para jogar, e gostaria de dizer que eu estou preparado para estar dando as alegrias que a torcida do Vasco merece. Fui muito bem recebido no clube e eu gostaria de demonstrar a minha gratidão por tudo, por essa oportunidade, jogando bem, dando a vida dentro de campo. Um grande abraço a todos e boa noite. Muitos torcedores perguntando, mas e agora? Se contratar o 9, parou? A informação que eu tenho nesse momento é que sim, o Vasco vai fechar esse ciclo de contratações por falta de grana, gente. Como eu disse, o dinheiro do salário do Maxi Lopes é o dinheiro que o Vasco está usando para trazer esses 3 jogadores. Trocou 1 por 3. Se pintar uma boa oportunidade de mercado, se as coisas clarearem, pagando o salário de todo mundo em dia, todo mundo certinho, pode ser que aí depois, um pouco mais para frente, é bom lembrar que até setembro ainda há oportunidade de contratar jogadores. Tem um limite aí de jogadores de Série A, tem um limite de estrangeiros, mas o Vasco está monitorando isso e pode ser que pintando uma boa oportunidade de negócio, vai que alguém abastado aí quer dar um jogador ao Vasco, quer pagar um salário de um jogador grande, tudo pode acontecer, mas hoje o Vasco deve ter esse time, essa sequência de time. O que vai ser feito agora é sim um enxugamento no elenco. Alguns jogadores vão ser observados nessa intertemporada e provavelmente mais gente vai sair, mais gente vai entrar nessa barca. E aí o Vasco vai ter pelo menos uma condição de, em fazendo economia, novos investimentos e buscar novos jogadores. Mas a princípio, Marquinhos, Richard e o Trellis, ou o 9 vai ser contratado, são as prioridades hoje, são os jogadores que o Vasco vai contratar. Nós colocamos hoje pela manhã uma matéria envolvendo o centro de treinamentos do Vasco. E muitos torcedores, muitos assinantes nossos nos perguntando em relação ao investimento. Como é que o Vasco vai conseguir grana se não consegue nem pagar salário, se está pedindo empréstimo no mercado? O nosso consultor financeiro, Alexandre Almeida, profundo conhecedor do assunto, foi buscar essa resposta. Alexandre, como é que o Vasco vai conseguir grana para investir num novo CT, pelo menos no início das obras? Alô Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. É isso aí, amigo. O Vasco está buscando aí, a montagem do seu CT, uma área que recentemente foi cedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma área de 70 mil metros quadrados, vai atender aproximadamente 160 atletas, um projeto orçado em torno de 30 milhões de reais. Bom, mas a pergunta deve estar assim agora, Mas Alexandre, de onde vai vir esses 30 milhões de reais? Bom, pessoal, a gente tem apurado aí, tentado conversar com o pessoal internamente do Vasco, enfim, buscado algumas informações, mas o fato é que uma operação dessa, um montante desse de negócios, ele não vem de operações comuns de mercado, ele não vem de uma antecipação de recebível, ele não vem de um empréstimo de um sócio, a menos que apareça um querendo fazer. Na verdade, ele vem através de lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte, só lembrando aqui, é um recurso possível de se captar, é um recurso subsidiado, é um recurso capaz sim de montar e ele tem a finalidade de estruturar essa parte para o desporto brasileiro. Alguns clubes no Brasil lançam mão desses recursos. A gente tem aí algumas informações que clubes de São Paulo já utilizaram, como Ponte Preta, Palmeiras, São Paulo, enfim. Aqui no Rio de Janeiro também o Flamengo já utilizou no centro de treinamento dele e agora é a vez do Vasco.
Então a sua equipe administrativa hoje está debruçada em fazer um trabalho de, primeiro, reunir documentações, certidões, tudo dentro do que manda a lei do incentivo, né, o pré-requisito, para que o Vasco seja capaz de levantar recursos para realizar esse projeto. A ideia é que até janeiro de 2020 esse projeto já esteja aí pronto e o clube já comece a fazer os seus treinamentos, iniciando com base, depois profissional, na nova área que fica ali em Jacarepaguá. São 30 milhões, o Vasco precisa correr contra o tempo para reunir toda a documentação que a operação exige e que é, nesse momento, um pouco complicado. O Vasco tem algumas certidões aí que estão pendentes e isso pode atrasar, né, o início do projeto, o início da execução das obras no local indicado. Ok, Flávio? Mais informações eu volto aqui para dar mais detalhes para o nosso canal. Um grande abraço aí, saudações vascaínas e atenção vascaínos. Aliás, sobre grana, a informação que nós temos nesse momento é que até sexta-feira o restante dos 10 milhões vai ser liberado e o Vasco vai conseguir pagar mais uma folha, faltando apenas a folha de maio que vence agora, amanhã, no dia 20 de junho. Aí sim, com o restante do dinheiro que pode ser aprovado pelo Conselho numa nova reunião, a coisa pode acontecer. Mas pelo menos até sexta-feira, mais uma folha para os funcionários, para os jogadores e também um direito de imagem quitados com esse restante dos 10 milhões que finalmente foi liberado. Em relação à questão do Bruno Silva, a desembargadora Gláucia Zacari entendeu que o caso Bruno Silva não seria de mandato de segurança e o Vasco não concordou com isso. O corpo jurídico do Vasco vai peticionar pedindo sim uma reconsideração do caso. Tudo vai andar, mas pelo menos por enquanto está na mesma. O Bruno Silva tem condição, está inscrito pelo Guarani de jogar. O Vasco está tentando impedir isso em função de achar que o jogador não foi correto nas suas considerações. O Vasco jogou hoje sub-20 contra o Flamengo na abertura da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. E nós mandamos o nosso repórter lá, João Pedro Scofano, que traz os detalhes. Fala daí, João. Fala Flávio, fala galera do canal, eu estive aqui hoje em São Januário para cobrir a primeira rodada do Taça Rio. O Vasco enfrentou o Flamengo e infelizmente não foi o resultado que esperávamos, pois o time perdeu de 3-0. No primeiro tempo jogamos muito bem, fomos melhores, porém saímos com um resultado adverso de 1-0. No segundo, tentamos ir para cima, porém levamos 2 gols logo em sequência, o que praticamente decretou o final do jogo. Agora o próximo compromisso do Vasco é no CT do Norte Sul, dia 29, contra o Boa Vista. Tchau, tchau galera, um abraço gigante! Bom, nós tivemos ontem 2 marcas importantes, na verdade uma marca importante e um outro registro. A primeira marca foi de Marta, a craque da seleção feminina, que fez um gol ontem que deu a vitória ao Brasil sobre a Itália. Marta passou a ser a maior artilheira em mundiais, tanto feminino como masculino. Passou vários jogadores, Miroslav Klose, passou Ronaldo, passou todo mundo, é a maior artilheira. E Marta, que passou pelo Vasco, teve origem no Vasco. Então aqui a gente faz uma pequena homenagem, mostrando aí a carteirinha da Marta, porque passou pelo Vasco, faz sucesso na seleção brasileira. Assim como o garoto Felipe Coutinho, tem sido muito criticado. Talvez o Coutinho não tenha um sorriso bonito, não faça um cabelo muito extravagante, não dê grandes entrevistas, por isso não tenha tanta adoração por parte da mídia. Mas Coutinho é um jogador muito útil, o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo na Rússia, na minha opinião. Fez um bom primeiro jogo contra a Bolívia, marcou 2 gols. E ontem ia fazendo o gol da vitória se o VAR não anula corretamente. Muita gente criticando, mas o Coutinho não pode jogar, ele não tem essa dinâmica na seleção. Eu discordo. Acho Felipe Coutinho, que também passou pelo Vasco, está aí a carteirinha do menino, do miúdo, e também ao lado do Neymar, quando eram muito garotos. Felipe Coutinho é um grande craque. É isso aí, gente. Logo mais, a partir das 8 da noite, a nossa live, vamos ter o técnico Antônio Lopes e também o mítico médico do Vasco, Clóvis Munhoz. Que dupla, gente. É muita história. E o Lopes vai falar de muitos assuntos de hoje. Por que ele não foi para o Vasco, se ele está magoado com o clube. Você vai ter uma live junto com o Bismarck. Vamos bater um papo muito legal a partir das 8 da noite. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau, até logo mais.